sou professora e mentora de inteligência emocional e budista praticante. Minha formação é em psicologia clínica, no mestrado, e no doutorado gestão de pessoas. E a minha primeira formação foi na área de jornalismo e comunicação social. Essa sopa de letrinhas que você está vendo aí são as minhas certificações internacionais em avaliação e desenvolvimento de inteligência emocional, que é um tema que eu adoro falar. Nessa aula nós vamos falar sobre a tecnologia que mudou o mundo, o cérebro emocional, a reação luta-fuga e o que vem a ser o sequestro de amígdala. Vamos começar. A tecnologia que mudou o mundo. Nós estamos vivendo uma interação muito frequente com telas de computador, celulares, o tempo todo expostos a telas. Isso nos deixa cansados, ansiosos e confusos. É claro que é bacana ter todo esse potencial tecnológico. Eu sou de uma época em que a grande novidade da vida da gente era uma secretária eletrônica para saber quais eram as nossas mensagens. E hoje a gente está o tempo todo ao toque do teu dedo, pronto para interagir com diferentes pessoas e realidades. Pronto também para ser solicitado por essas diferentes formas de interação que a gente criou. Então, esse mundo digital, o mundo do acesso com o dedo, realmente modificou muito a nossa forma de interagir com os outros. Mas tem uma coisa que não mudou. O que não mudou foi o nosso cérebro emocional. Ele é o mesmo desde os tempos dos nossos antepassados, né? Em que a gente começou a andar aqui no planeta. Segundo Harari, há mais de 70 mil anos a gente já tem aí a espécie humana vivendo em sociedade. Primeiramente em pequenos agrupamentos humanos, né? E depois avançando em todo o planeta. Vejam que interessante, o cérebro emocional ele tem 3 grandes estruturas. O cérebro reptiliano, que é só um apelido que se dá para as estruturas subcorticais, como a gente fala, que tem a ver com o teu tronco cerebral, com os instintos e regulação, né? O tronco cerebral, o cerebelo, o sistema nervoso central, e que basicamente vai regular a respiração, o sono, toda essa questão fisiológica é coordenada aí pelo nosso cérebro reptiliano. Quando você, por exemplo, junta um determinado objeto que está quase caindo, você foi passar a mão a partir da ação do teu cérebro reptiliano, você não pensou nisso, foi aquele movimento, como a gente diz, automático, né? Acima do cérebro reptiliano está no meio do córtex, subcortical também que se fala, o cérebro límbico. E ele capta as emoções e produz emoções na nossa realidade. Quem aqui viu o filme Divertidamente, se a gente pudesse pensar um lugar para aqueles personagens estarem, eles estariam provavelmente no cérebro límbico, o nosso cérebro emocional, né? E acima do cérebro emocional está o nosso cérebro cognitivo, nossa consciência do que está acontecendo. Então as emoções elas vão agir via corpo, a gente já vai entender melhor isso, e elas vão de alguma maneira influenciar a nossa interpretação da realidade. Por isso que elas ficam ali no meio do caminho, né? Sem dúvida, elas agem via corpo. Aqui tem um estudo que se chama Mapping Emotions in the Body, em que a gente vai vendo que as diferentes emoções, elas ativam mais, que são aqui em amarelo, ou elas não desativam regiões do nosso corpo, né? Então, as principais emoções negativas são raiva, medo e tristeza. Nojo não é sempre citado em todos os estudos. Elas são consideradas, essas 5, as emoções primárias ou universais, de acordo com Paul Ekman, que estudou isso em diferentes populações no mundo todo, né? Então elas agem via corpo, só que a diferença é que quando eu estou experimentando raiva, eu tenho uma disparada de cortisol, de noradrenalina, e eu estou pronto ali para os hormônios do estresse, como a gente fala. Já quando eu estou com felicidade, ou mais propriamente falando alegria, que é uma emoção assim episódica, eu vou estar sob efeito de neurotransmissores extremamente agradáveis, como ocitocina, dopamina, serotonina e por aí vai. Tá? Então, esse slide serve para a gente pensar que as nossas emoções elas agem via corpo. E
dependem da nossa razão. Já deve ter acontecido com você de você ter tido uma situação em que você sentiu medo, em que se sentiu inseguro e que só se deu conta que estava inseguro horas depois de ter passado por essa situação. Isso mostra como o nosso mundo emocional ele não depende do que a gente pensa e que, ao contrário, ele interfere profundamente nos nossos pensamentos. É claro que você também, pelos seus pensamentos, pode continuar vivenciando uma emoção, e a gente chama isso de emoção afetiva, que é quando a gente fica ali revivendo um estado emocional. A principal emoção para a gente entender do ponto de vista da sobrevivência é o medo. O medo é a emoção desagradável a partir da percepção de uma ameaça. É ele que vai acionar a resposta luta-fuga. Medo pode ser vivenciado de diferentes formas. Então a gente vai ter várias emoções que vão estar dentro da galáxia do medo, como é aqui a imagem que a gente está vendo, que é um estudo do professor Rafael Bezquerra, lá da Universidade de Madrid, né? Então a gente vai ter, por exemplo, vulnerabilidade, fobias, olha as diferentes fobias, inclusive a xenofobia, que é o medo que se tem de pessoas estranhas, estrangeiras, né? Espanto, terror e por aí vai. Insegurança que a gente possa sentir, nervosismo, são estados emocionais associados ao medo, estão na galáxia do medo, né? Quando a gente sente medo de uma ameaça iminente, a gente está falando agora da luta-fuga. Então a luta-fuga é a resposta rápida que o corpo aciona para que a gente encontre de alguma forma conforto, abrigo ou possa se defender de uma ameaça iminente e importante que está acontecendo. Uma terceira resposta ainda é a resposta de congelamento, né? Em que você já não consegue mais nem fugir, nem lutar, você fica como se fosse congelado. Aqui em São Paulo a gente tem as chuvas, por exemplo, em que as pessoas ao ver aquela enxurrada chegando imediatamente saem correndo, ou, infelizmente também acontece, podem congelar e nem sequer conseguir sair dos carros. Mas a resposta é a mesma do corpo, tá? É uma resposta automática, não para-se para pensar para se ter uma resposta luta-fuga. Ela também é conhecida como a resposta aguda ao estresse, ou resposta ao estresse agudo. E ela surge sempre que a gente sente esse medo aterrorizante. É extremamente forte quando ela acontece. É um evento agudo e que não dura muito tempo, portanto, né? Ela é desencadeada, então, por esses hormônios todos que nos permitem trabalhar pela nossa sobrevivência. Quando a gente fica por muito tempo dentro da resposta da fuga, a gente vai para um estresse muito grande. Então ela não é para ser crônica, ela é só aguda. Quando ela fica crônica, como é que ela se chama? Daí a gente chama isso de síndrome geral de adaptação. Tá? Que é quando a gente continua sob efeito de uma ameaça, agora não mais iminente, não mais tão importante, e a gente tem que ficar sob efeito disso no nosso mundo emocional. Aqui nesse gráfico a gente está vendo a síndrome geral de adaptação nas suas diferentes etapas. Então vamos partir, por exemplo, de que você estava se sentindo bem e de repente você viveu uma situação sobre a qual se sentiu ameaçado. Imediatamente você entra em estado de alarme, não consegue direito lidar com isso. Mas em breve você vai para uma fase de resistência, em que você tenta lidar com a ameaça. Só que ninguém foi feito para ficar muito tempo resistindo, cada um tem seu tempo de resistência e você pode partir para a fase de exaustão, né? Esse cuidado que a gente tem que ter. Então, as três emoções negativas que a gente precisa trabalhar para lidar e se adaptar bem com a realidade são o medo, a raiva e a tristeza. Sempre lembrando que são naturais essas emoções. Então, a gente vai sentir essas emoções, só que senti-las por menos tempo e tempo suficiente apenas para poder lidar com elas é o principal. E o que elas esperam de nós? O medo, o que pode me machucar? A raiva te pergunta o que você deve defender. E a tristeza, o que você teme perder. Então, para nos adaptarmos bem, não adianta a gente virar um ser, uma máquina de raiva e de enfrentamento.
A gente precisa, ao contrário, se adaptar bem, lidando com a realidade vivencial e também a realidade imaginada, lidando com o mundo das presenças e também com a tecnologia que nos permite estar virtualmente com as outras pessoas. Era isso então a nossa aula pessoal. Até a próxima! Lido e traduzido no mundo todo, né? Chegamos então à aula sobre a Escola de Harvard de Inteligência Emocional, representada pelo professor Daniel Goleman, aqui na foto. Nós vamos falar sobre uma inteligência para as emoções, do estado emocional para o social, como é que foi essa transição, o modelo ESC de inteligência emocional, Emotional and Social Competence Inventory, em inglês, é uma sigla em inglês, e sobre essa coisa de reconhecer e regular emoções. Vamos lá. Quando a gente fala sobre uma inteligência para as emoções, a gente tem que recorrer ao pensamento de Howard Gardner, que já dizia em 1983 que nós temos duas inteligências pessoais, a intrapessoal e a interpessoal.
Nos tempos atuais, elas são reconhecidas como inteligências pessoal e inteligência social. Toda vez que a gente falar então de inteligência social, a gente está falando de uma relação interpessoal. Essa inteligência, para o Gardner, tinha a ver com o desenvolvimento dos aspectos internos de uma pessoa, a intrapessoal agora falando, né? E que é o próprio acesso à nossa vida sentimental. Então a gente tem essa inteligência de acesso à nossa vida sentimental e de interação com as outras pessoas, ok? Então, nos anos 90, os professores Peter Salovey e Jack Meyer entenderam que essa tal inteligência intrapessoal e interpessoal podiam ser uma só. As inteligências intrapessoal e interpessoal podiam ser uma só, que é a inteligência emocional. Então, a definição de inteligência emocional para eles tem a ver com, vou agora colocar ela aqui em esquema que vai ficar mais fácil para nós. Perceber emoções em mim e nos outros, usar e facilitar emoções, entender emoções e administrar emoções. Então, nesse primeiro modelo, também conhecido como escola clássica de inteligência emocional, perceber emoções tem a ver com identificar emoções em si, nos outros, mas também nas coisas. As cores nos trazem emoções, as texturas, os ambientes e tudo isso tem a ver com percepção emocional. O uso das emoções, segundo essa escola, é a facilitação do nosso pensamento a partir das emoções. Quando, por exemplo, eu me coloco mais feliz porque eu vou interagir com uma pessoa que é um contato importante comercial, ou quando eu me torno um pouco mais triste porque eu estou indo dar os pêsames para um amigo querido, né? Então, o uso das emoções é como se fosse uma roupa que a gente veste para, de alguma maneira, conseguir interagir melhor. A gente vai falar mais sobre isso nas aulas de pensamento criativo. Entendimento das emoções tem a ver com nomear emoções, dizer da onde elas vêm, entender o porquê elas estão ali, né? Relações de causas e efeitos. E administrar emoções, estar abertos aos sentimentos nossos e de outras pessoas, né? Então, este modelo é reconhecido como a escola clássica de inteligência emocional ou modelo quadrifatorial, porque são 4 habilidades. Interessante da gente entender também que para esses pesquisadores, Peter Salovey e Jack Meyer, as emoções tinham a ver com habilidades ou aptidões mentais. Então tinha um forte componente de inteligência emocional herdado, né? Isso vai ser diferente na escola de Harvard. Ainda falando um pouquinho mais da escola clássica, o principal entendimento dessa escola é de que as nossas emoções, elas contêm informações. Ou seja, nós temos, como qualquer outra inteligência, a capacidade de perceber e processar informações emocionais, né? Isso que é o interessante. Então, o Daniel Goleman, em 95, publicou o livro que ficou mundialmente conhecido de inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E ele revolucionou o campo da inteligência emocional. Esse livro dele ainda é extremamente lido e traduzido no mundo todo, né? Ele identificou que a inteligência emocional era extremamente importante para o nosso sucesso pessoal, nas diferentes áreas da nossa vida. Ele chegou a dizer, inclusive, que o QE, o quociente emocional, é mais importante do que o QI, as nossas habilidades intelectuais. E tem uma máxima em recursos humanos que a gente fala que é exatamente isso. As pessoas são contratadas a partir das suas competências técnicas, a partir do seu currículo. Mas elas são demitidas pela sua dificuldade de interagir com os outros, pelas suas dificuldades de lidar com as próprias emoções. Então é aí que a gente percebe o valor da inteligência emocional no espaço de trabalho, no mundo organizacional, né? E nos anos 2000 já, ele foi migrando de um entendimento mais emocional, puramente intrapessoal, como a gente vinha dizendo, e colocando mais a inteligência emocional na sua aplicabilidade dos relacionamentos, de como ela permite que a gente possa lidar melhor com a nossa realidade. E daí que ele fala também de inteligência social. Então, só para frisar aqui, pessoal, toda inteligência social, ela já é uma aplicação da nossa inteligência emocional. Tudo
aquilo que a gente interage com o outro primeiro nasceu dentro de nós. E é por isso também que o principal movimento de desenvolvimento, ele parte da autoconsciência das emoções. Porque quando eu me conheço, quando eu sei por que me sinto de determinada forma, eu consigo também entender os motivos do outro. Eu facilito esse processo de interação com o outro. Vamos entender agora o modelo ESC. O que é o modelo ESC de inteligência emocional? Inteligência emocional e social é a capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e de outros, motivar a nós mesmos e administrar emoções efetivamente em nós mesmos e nos outros. Essa é uma definição do Boyatzis e de Goleman, já em conexão com a Korn Ferry Group, que é uma grande consultoria de recursos humanos. E o modelo ESC simplesmente pegou esta concepção de inteligência emocional e trouxe para nós de uma maneira gráfica. Vamos compreender essa maneira então. Quando a gente olha para o modelo ESC, a gente vai perceber que inteligência emocional tem a ver com reconhecer e regular emoções em si mesmo e nos outros. Quando eu reconheço emoções em mim mesmo, eu estou no campo da autoconsciência das emoções. Eu estou entendendo as emoções. Vejam que aqui nessa escola, entender emoções já é parte da percepção, já é parte do reconhecimento. Vale lembrar, reconhecer, identificar, perceber são sinônimos para nós, tá? Quando eu reconheço as emoções nos outros, eu estou no campo da consciência social, em que eu, de alguma maneira, leio tudo que esse ambiente, que esse outro ser humano me passa. Então tem a ver com emoções trocadas entre pessoas, mas também numa macro percepção que eu faço dos ambientes. Quando eu regulo emoções em mim, eu estou no campo do autocontrole das emoções, eu efetivamente administro elas. E quando eu regulo no outro, eu estou no campo da gestão de relacionamentos. E eu estou aplicando e entendendo de emoções na interação com os outros. Nos estudos de liderança, eles dão muita ênfase para a gestão de relacionamentos, lembrando que não é eu mudar a emoção do outro que eu ter gestão de relacionamentos. E simplesmente eu conseguir perceber o teu mundo emocional pela consciência social e trabalhar isso na forma como eu interajo contigo. Quando eu tenho gestão de relacionamentos, eu consigo perceber como eu caio para ti, como é que eu desço para ti, se eu sou uma pessoa agradável para o convívio contigo. Então, alguns insights que a gente já pode tirar aqui dessa aula sobre a escola de Harvard, tá? As emoções são extremamente potentes. As emoções, elas vão além da nossa capacidade de regulação imediata. A gente, inclusive, fala a palavra regulação e não controle tantas vezes, porque a emoção é algo que já está ali para a gente regular. A gente não pode ir lá e definir, não vou sentir ansiedade. Você já está sentindo ansiedade. E é a administração dessa ansiedade que você está fazendo, né? Então aqui eu coloco 4 situações para mostrar o peso das emoções para nós. Nem tudo que me incomoda eu quero mudar. Por exemplo, um aplicativo de sono que eu não quero baixar, mas eu estou sentindo sono e eu acabo ficando ali naquela insônia, havendo possibilidade de modificar isso. Nem tudo que me incomoda eu consigo analisar, nem tudo que me incomoda eu sei explicar, e nem tudo que me incomoda o tempo todo, né? Então a gente aqui percebemos o valor, o peso do nosso mundo emocional.